Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, uma sexta-feira muito especial no nosso calendário, porque hoje nós nos lembramos do sofrimento e da morte vicária de Jesus, nos lembramos da morte de Jesus na cruz em favor dos nossos pecados, para a nossa salvação. Nós vamos estar então prestando culto ao nosso Deus nesse dia. Vamos começar este culto com um hino que nos traz à memória aquilo que Jesus sofreu na cruz e venceu em nosso favor. Vamos adorar a Deus. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu o teu Filho para morrer na cruz em nosso favor. A cruz, Senhor, era merecida por nós, mas Jesus Cristo ali tomou o nosso lugar.
E nisso, Senhor, nós te louvamos, te adoramos, porque vemos na obra de Cristo a nossa salvação, a nossa redenção. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados e que receba o nosso culto, a nossa adoração, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a meditarmos na palavra de Deus neste dia, em Isaías, capítulo de número 53. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías, no profeta Isaías, no capítulo de número 53. Isaías, capítulo 53, nesta sexta-feira, em que nos lembramos da paixão de Cristo, da morte vicária de Cristo, vamos abrir a palavra em Isaías, capítulo de número 53. Nós estaremos lendo apenas 3 versículos aqui desse texto. Isaías 53, primeiro versículo é o versículo de número 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Agora veja o versículo de número 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti agora, estamos diante da Tua palavra, e rogamos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Rogamos, Pai, para que haja edificação no Teu povo. Ó Deus bendito, a Tua palavra será exposta. Rogamos que o Teu Espírito esteja agindo, edificando a igreja e fortalecendo cada crente na fé. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estaremos falando sobre o tema Jesus morreu pelos que irão crer. Jesus morreu e morreu tão somente pelos que irão crer, para remover de suas vidas o pecado e as suas consequências. Esse será o nosso tema. Hoje, meus irmãos, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus na cruz, em nosso favor. Toda a igreja, em todo o mundo, neste dia, volta-se para a cruz de Cristo, para o seu sacrifício vicário. Mas o que foi a morte de Jesus na cruz? O que a morte de Jesus significa para nós? A morte de Jesus, como nós falamos, foi vicária, ou seja, substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. Ao morrer na cruz, Ele estava tomando aquilo que era devido a nós. Se os irmãos observarem aí, Isaías capítulo 53, o final do versículo 5 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, ou seja, Ele tomou sobre si o castigo que era devido a nós, Veja também o final do versículo de número 6, que diz: o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Também o versículo de número 8, o final do versículo de número 8 diz: por causa da transgressão do meu povo foi Ele ferido. O final do versículo de número 10, o versículo de número 10 diz: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado. E nós também vemos ali no versículo de número 11, no final do versículo 11, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E o final do versículo 12 também diz: levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ou seja, meus irmãos, todo o texto aqui de Isaías 53 mostra que Jesus Cristo morreu vicariamente. O sacrifício dele foi em nosso favor, sendo nós pecadores, sendo nós transgressores, ele veio para dar a vida em nosso favor. Uma didática para entendermos isso de maneira clara é olhando para o Antigo Testamento, para os sacrifícios dos cordeiros que aconteciam no Antigo Testamento. Quando alguém sacrificava ali um cordeiro, este cordeiro morria vicariamente, ou seja, morria no lugar do ofertante. Os cordeiros do Antigo Testamento
apontavam para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, como Cordeiro, na verdade, é o único que realmente pode remover pecados, segundo o autor de Hebreus, que está ali no capítulo 10 de Hebreus. Agora volte aqui para Isaías 53. Nós queremos destacar neste dia apenas 2 pontos. O primeiro deles: a morte de Jesus só se aplica aos que nele creem. A morte de Jesus, os benefícios da sua morte, só se aplicam aos que nele acreditam. Jesus morreu pelos que creram, pelos que creem agora e também pelos que irão crer. Os benefícios da morte de Cristo não serão aplicados aos incrédulos. Os benefícios da morte de Cristo não serão aplicados àqueles que não se arrependerem em fé. E esse crer, segundo as Escrituras, não vem de nós, é dom de Deus. Você pode conferir depois lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. E também é uma obra do Espírito Santo em nossos corações, segundo João capítulo 16, versículos 8 e 9, ou seja, é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus e uma obra do Espírito Santo, ou seja, isso não vem de nós, não vem de nós este crer. Porém, Isaías, aqui no capítulo 53, no versículo 1, ele diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Fica claro neste versículo de número 1, que a mensagem a respeito de Jesus, o Cordeiro que tomou o nosso lugar na cruz, fica claro que a mensagem é pregada, a mensagem é anunciada, e o tempo todo ela está sendo anunciada, mas o fato é, quem irá crer? Quem creu e quem está crendo nesta pregação? O profeta diz que é preciso crer nesta mensagem. E só irá crer nesta mensagem quem receber uma revelação especial de Deus, porque o texto diz, ali no versículo 1, no final do versículo 1, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ou seja, e a quem foi dado entender aquilo que Deus estava fazendo por meio de Cristo na cruz. Porque, meus irmãos, quem de fato crê que o Deus Filho estava na cruz, morrendo em nosso lugar, sendo nós pecadores? Muitos não creem nisso, muitos zombam a respeito disso. Agora, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que o sacrifício foi realizado na cruz, e é preciso crer. O texto nos chama a crer que, sendo nós pecadores, e por sermos nós pecadores, nada poderíamos fazer por nós mesmos. Por isso foi necessário o sacrifício vicário de Jesus. É preciso crer, e crer é depositar a fé no fato de que não existe outro meio de salvação. O único meio de salvação é este, Jesus, e o seu sangue derramado na cruz. Então, neste dia, quando a igreja se volta para o tempo, para o dia em que Jesus morreu na cruz, a igreja, na verdade, está se voltando para o único meio providenciado por Deus para a nossa salvação. Não existe outro meio de salvação, senão o sangue derramado na cruz. É preciso crer que não somos bons o suficientes para sermos salvos. Na verdade, o texto de Isaías mostra claramente que nós somos pecadores, que nós somos maus e não bons. Não somos bons o suficientes para sermos salvos. É preciso crer que nossas obras, nossas boas obras, nada podem fazer por nós. É preciso crer que ao morrer na cruz, Jesus satisfez toda a justiça de Deus, e não há nada que possamos fazer para acrescentar a isso. Tudo o que precisava ser feito, foi feito por Jesus na cruz. A sua perfeita obediência e o seu perfeito sacrifício satisfizeram a justiça de Deus. Mas atenção, meus irmãos, o sacrifício de Jesus, e eu friso isso, o sacrifício de Jesus é suficiente para pagar pelo pecado de todos os homens, mas será eficaz somente na vida daqueles
que creem de fato em Jesus. O sacrifício de Jesus, os benefícios do seu sacrifício, não serão aplicados aos descrentes, pois estes, pela sua incredulidade, rejeitam Jesus como Senhor e anulam a eficácia, pela sua incredulidade, anulam a eficácia do sacrifício de Cristo, que poderia ser aplicado então às suas vidas. Eu digo aos irmãos, é preciso crer. Porque as Escrituras dizem, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não por todo mundo, mas Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso crer. João capítulo 3, versículo 18 diz, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Também Romanos 1,16 diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Atos capítulo 16, versículo 31 diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Em Atos capítulo 13, versículo 48, quando Paulo estava ali em Filipos, diz que creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna, ou seja, é preciso crer. Há uma ênfase nas Escrituras de que é preciso crer. E esse crer não é um crer apenas intelectual, não é apenas assentimento, concordância, mas é um crer que também se revela em uma entrega. Aqueles que creem se entregam a Jesus como único Senhor e Salvador. A fé, a verdadeira fé, se traduz em rendição, em obediência, em serviço, em adoração. Aqueles que de fato creem, se entregam a Cristo, se dobram a Ele para segui-lo e fazer a sua vontade. Veja o que diz Romanos capítulo 10, versículos 8 a 10, diz assim, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, e a palavra do Senhor está perto de você agora, a palavra está perto de ti, a palavra está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos aqui que a morte de Jesus, o seu sacrifício na cruz, os benefícios deste sacrifício, só se aplicam aos que nele creem. Se você crê com a fé que é um dom de Deus, então a obra de Cristo se aplica a você. Deus te dá o perdão e a salvação, Deus te dá a vida eterna, porque Jesus morreu em seu lugar, Ele morreu pelos que creem. Se você não crê, eu digo, é preciso crer, porque sem esse crer não há salvação. Em segundo lugar, meus irmãos, e um ponto muito importante, é que Jesus morreu para tirar de nós o pecado e suas consequências. Veja isso. Jesus morreu pelos que creem, e Ele morreu para tirar de nós o pecado e as suas consequências. Veja mais uma vez ali os versículos 4 e 5, dizem assim estes versículos, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus morreu na cruz para nos dar o perdão e a salvação, para nos dar o completo perdão e a completa salvação. Mas perdão do quê? Salvação do quê? Talvez você esteja se perguntando.
De uma maneira absolutamente simples, digo, ele veio dar aos pecadores o perdão de todos os seus pecados. Ele veio para nos dar o perdão dos pecados que já cometemos, dos pecados que estamos cometendo agora e dos pecados que ainda iremos cometer. Jesus veio para nos dar o perdão completo de Deus. Mas para receber este perdão, é preciso que você se reconheça como um pecador, para que isso faça sentido para você. Porque aqueles que não se reconhecem como pecadores, não faz sentido oferecer-lhes o perdão. Certa vez, numa conversa nesse sentido, Jesus disse, lá em Marcos capítulo 2, versículo 17, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Por isso, meus irmãos, é preciso reconhecermos que precisamos de um médico, que precisamos de um Salvador, porque estamos doentes. E só Jesus Cristo é o médico que pode curar a doença do pecado. Não há outro que possa curar a doença do pecado além de Jesus. Jesus veio também para nos salvar da condenação eterna. Porque uma das consequências do pecado é a condenação eterna. Mas como veremos, Jesus veio para nos dar o perdão e para tirar de nós o pecado e tirar também todas as consequências do pecado. Agora veja, que Deus abra os seus olhos para que você veja todo o mal que vemos no mundo agora, corrupção sem fim, a corrupção que parece um rio que corre sem parar. Esta corrupção, também as dores desta vida, doenças, o Covid, que está matando muita gente, muitas mortes, tudo isso é consequência do pecado. Todo mal que citei, todo mal que não citei, todo mal que você conhece, tudo isso é consequência do pecado, todo mal é consequência do pecado de Adão e do nosso pecado também. E depois de tudo isso, ainda haverá a condenação eterna como consequência do pecado. E é de tudo isso, de todo esse mal, que Jesus Cristo veio nos salvar. E diante do mal, muitas pessoas se queixam. Mas a própria Bíblia diz que não podemos nos queixar do mal. Lá em Lamentações, capítulo 3, profeta Jeremias diz que cada um que quer se queixar, que se queixe dos seus próprios pecados, porque o mal é consequência do pecado. O fato de estarmos vivos, o fato de termos coisas boas, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus e não pela justiça de Deus, porque pela justiça de Deus nós merecíamos a condenação eterna. A justiça de Deus, nós vemos aqui Cristo tomando sobre si em nosso lugar. Mas veja, Jesus Cristo morreu na cruz para tirar de nós o pecado e as suas consequências. E talvez alguém esteja se perguntando agora, mas se Ele morreu por isso, então por que ainda sofremos? A razão é simples, a remoção de todo o mal se dará junto com a remoção de todo o pecado. O pecado ainda não foi removido, isso se dará na segunda vinda. Na segunda vinda, a segunda vinda de Cristo, aliás, será um golpe fatal sobre o pecado e sobre as suas consequências. O pecado e as suas consequências serão banidos de uma vez por todas. Na segunda vinda, Jesus retirará de nós todo o pecado e todas as consequências do pecado de uma vez por todas. A solução definitiva para o problema do mal apresentada nas Escrituras, a solução definitiva apresentada pelas Escrituras é escatológica, é futura, é na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo. Mas Cristo já nos deu amostras do seu poder e do que Ele fará na segunda vinda. Ele já nos deu amostras
de como o texto de Isaías 53 se cumprirá de uma vez por todas sobre as nossas vidas. Ele nos deu essas amostras na sua primeira vinda, quando ele, andando na terra santa, expulsou demônios e curou toda sorte de doenças, ressuscitou mortos, isso para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta Isaías. Os milagres de Jesus foram apenas amostras do que ele fará de uma vez por todas pelo seu povo no seu retorno. E os milagres que acontecem hoje, porque nós cremos em milagres, e milagres acontecem hoje, mas quando acontecem milagres hoje, estes também são apenas amostras, e não a completa remoção do mal. Nós ainda convivemos com o mal, enquanto estamos neste mundo ainda convivemos com o mal. Agora veja, meus irmãos, quando nós olhamos para Isaías 53, nós vemos que o preço que precisava ser pago para a remoção do mal, já foi pago, o sacrifício já foi realizado. O mal tem um tempo determinado, ele será removido de uma vez por todas, no retorno de Cristo. Antes disso, algumas coisas precisam ser feitas. É preciso que o Evangelho seja semeado em todo o mundo, e as pessoas então ouçam o Evangelho e sejam salvas. Só depois as ovelhas serão separadas dos cabritos, e o pecado e o mal serão removidos de uma vez para sempre. Mas veja, quando alguém hoje entrega a vida a Jesus, quando alguém hoje crê no poder do seu sacrifício e da sua ressurreição, e quando alguém hoje o recebe como único Senhor e Salvador, ainda nesta vida e já agora, o mal do pecado começa a ser refreado na vida desse que passou a crer. Este passa a receber o Espírito Santo, que começa a trabalhar nele a santificação. E o mal já começa a ser refreado e a ser removido também. Mas como ainda pecamos, e como nós ainda pecamos, ainda sofremos as consequências do pecado em nossas vidas, família e igreja. Por causa do sacrifício de Jesus. Veja, por causa do sacrifício de Jesus, a igreja crê que todo o nosso sofrimento aqui é temporário. Jesus já pagou, como dissemos, e como mostra o texto, Jesus já pagou o preço exigido para recebermos de Deus o perdão e a salvação. O preço para a remoção dos pecados e suas consequências já foi pago. E é isto que nos lembramos, e é disto que nos lembramos neste dia, quando nos voltamos para a cruz do Calvário. É uma questão de tempo. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 21, para nós lermos dos versículos 1 a 6, porque ali vemos como Deus revelou ao apóstolo João como será o mundo após a remoção completa do pecado e suas consequências. Você já parou para imaginar como será o mundo após a remoção completa do pecado e suas consequências? João diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, e o mar significa em Apocalipse as tribulações da vida, as dores, as pandemias, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça
da fonte da água da vida. Para concluirmos, meus irmãos, o que devemos trazer à memória e crer nesta sexta-feira? Em primeiro lugar, creia que a morte de Jesus foi em substituição a nós. É preciso crer, Ele morreu em nosso lugar. Creia também e veja que somos pecadores, por isso Ele morreu em nosso lugar. Veja que não há nada neste mundo que possamos fazer para merecer a salvação. Muitos estão buscando o meio de merecer a salvação, mas não há nada neste mundo que possamos fazer para merecer a salvação. Aqueles que são condenados porque merecem a condenação, mas aqueles que são salvos porque creem no sacrifício de Jesus. Os benefícios da morte de Jesus só se aplicam aos que depositam toda a sua fé e confiança na suficiência e eficácia do seu sangue derramado na cruz. Portanto, creia em Jesus somente. E por fim, saiba disso, Ele morreu por nós, os que cremos, para remover nossos pecados e consequências. Nossos pecados já foram perdoados, porém ainda não foram totalmente removidos. Por isso ainda sofremos algumas consequências do pecado. Por isso ainda sofremos enfermidades e morte. Mas quando Jesus retornar, Ele removerá de uma vez por todas, de todos nós, os pecados e as suas consequências. A morte será revertida. Na segunda vinda, não haverá mais qualquer sofrimento, dor, enfermidade ou morte. E neste dia nós nos lembramos disso. Nos lembramos que o preço já foi pago. Apenas aguardamos o tempo da redenção. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Vamos ouvir um hino neste momento. Vamos adorar a Deus com um hino. E logo após este hino estaremos encerrando este culto. Que
Senhor nosso Deus, nós te louvamos por Jesus Cristo, teu Filho. Neste dia, Senhor, nos lembramos de uma maneira especial, neste dia nos lembramos do sacrifício dele na cruz em nosso lugar. E nós cremos, Pai, cremos que pelo sacrifício de Jesus temos o perdão dos pecados e a vida eterna. E cremos também, Senhor, e te adoramos que o preço já foi pago. Por isso, Senhor, nós cremos que no devido tempo, no tempo determinado, já determinado pelo Senhor, todos os nossos pecados serão removidos. E também todas as consequências do pecado serão removidas, para vivermos em glória na Tua presença. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, abençoe o Teu povo. Enche o coração do Teu povo de fé, e que o Teu povo possa depositar toda a fé e confiança na obediência perfeita de Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todos aqueles que creem, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos meus irmãos, que todos vocês tenham um bom final de semana, um bom feriado. Amanhã, sábado, nós estaremos trazendo uma outra mensagem, uma mensagem de preparação para a Páscoa. Eu quero dar aqui só um último recado. Aqueles que quiserem contribuir com esta obra, com dízimos e com ofertas, podem fazê-lo através do QR Code, que sempre está aí na tela. Também as contas da igreja estão aparecendo aí, ou irão aparecer aí, logo no finalzinho deste recado. Você pode fazer também a sua oferta ou contribuição por Pix, e você pode também nos acompanhar através das redes sociais. No Facebook nós sempre temos postado mensagens, também o YouTube, também o Instagram, ou seja, a nossa igreja está nas redes sociais, sempre levando a palavra de Deus e procurando evangelizar e edificar aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Então, que você esteja com a gente nas redes sociais. Deus abençoe a todos e até amanhã.